Tá? Todos são muito bem-vindos, e o texto nos sugere um título, que é o que está em tela: Termômetro do Coração. É sobre isso que vamos falar. O nosso texto se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Vamos fazer a leitura do texto, que é o que nos importa, e daí nós vamos tecer algumas considerações sobre o que as Escrituras nos dizem. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém, queridos? Então, olha só, é um texto que nós conhecemos, né? Parte do Sermão do Monte, já estamos nos aproximando do final desse sermão, e uma observação de suma importância, tá? Que serve inclusive para te auxiliar quando você for estudar a Bíblia, algum texto bíblico, quando você for estudar seriamente, ou seja, querendo saber o que Deus fala através daquela escritura. Porque o que acontece, meus irmãos? É muito comum, e a maioria das vezes que isso acontece não é por maldade, é por simplicidade mesmo. Talvez falta de orientação. E eu quero aproveitar essa oportunidade para transmitir essa orientação, caso algum dos irmãos necessitem disso, né? É uma ferramenta simples, porém valiosíssima, que vai nos fazer ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. É muito comum lermos um versículo ou um texto, tá? Como se fosse um ensino independente e desconexo de qualquer outra estrutura contextual. E quando nós fazemos isso, sabe qual é o resultado provável? Distorção da palavra de Deus. Uma compreensão errada da palavra de Deus. E isso, obviamente, não é o resultado que nenhum de nós quer, porque isso pode gerar dúvidas, isso pode gerar um falso entendimento acerca da fé, isso pode gerar uma prática cristã equivocada, e isso pode, inclusive, gerar heresias. Não queremos distorcer o texto bíblico. Então, prestem atenção nessa primeira observação que nós faremos aqui nesse nosso devocional. Tá? Vamos falar sobre termômetro do coração. Nós estamos em uma época em que vamos a estabelecimentos comerciais, a locais públicos, e, em grande parte, nos deparamos com pessoas que na porta, antes mesmo de entrarmos, aferem a nossa temperatura. São medidas de segurança, são medidas de precaução, são medidas de saúde pública, né? Tentando conter, tentando prevenir a proliferação de uma doença. Então, o termômetro, ele mede, não é, a temperatura do nosso corpo para saber se existe febre, que é um sinal de uma infecção, e um alerta de que aquela pessoa pode estar contaminada. Agora, quando se trata do nosso coração, saindo agora desse cenário que eu propus, né? Quando se trata do nosso coração, o nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. Seria interessante, né, se conhecêssemos formas de aferir a sinceridade do nosso coração, a pureza do nosso coração. Especialmente se tivéssemos como aferir, tá, as intenções do nosso coração quando pensamos com o reino, quando lidamos com o reino, quando nos relacionamos com Deus e com a palavra de Deus. A boa nova é que existe como aferir as intenções do nosso coração. E esse texto fala sobre isso. Tá? É muito importante considerarmos o que lemos anteriormente, porque esse texto que fala sobre ajuntar tesouros no céu,
ele não é um texto que está isolado. Ele faz parte de um conteúdo que está sendo apresentado por Jesus. E o que acontece é que muitas vezes eu já ouvi, eu já falei, não é? E eu já entendi dessa forma. Muitas vezes se entende que esse texto está tratando de dinheiro. Muitas vezes nós falamos que aonde está o seu tesouro, ou seja, aonde você coloca o seu dinheiro, é um sinal de que o seu coração está ali. É uma evidência, é uma prova. Isso não está de tudo errado. Por quê? O texto não está falando de dinheiro em momento nenhum. O texto está falando de esforço, de valor. E o texto está nos dizendo o seguinte: aonde nós direcionamos o nosso esforço, aonde nós dedicamos atenção, cuidado, questões que nós tratamos com critério, são questões que a forma que nos relacionamos com ela demonstra que o nosso coração está ali. Demonstra que nós temos alguma seriedade para com aquilo. Nós não estamos brincando, nós não estamos tratando de maneira leviana. O nosso coração está ali. Não é? E por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou de diversas coisas. Por exemplo, Jesus falou sobre oração. Quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas, tá? Que dirigem os seus esforços de oração para as pessoas. Por quê? Porque eles querem chamar a atenção das pessoas. Eles querem ser vistos, eles querem ser aplaudidos, eles querem ser reconhecidos por pessoas. O texto diz: quando você der esmolas, não faça, tá? Também dessa forma, soando trombetas para que vejam, para que percebam, para que reconheçam que você é uma pessoa de bem, generosa. Não faça isso como ou com a intenção de aparecer, de fazer publicidade própria. Tá? O que a sua mão direita dá, a esquerda não deve saber. Faça em secreto, ore em secreto. Tá? Os versículos anteriores a esse texto que nós lemos está falando sobre jejum. Outra prática espiritual que tem como destinatário Deus. Quando nós fazemos para enriquecer o nosso relacionamento com Deus. Então, nós não precisamos anunciar, avisar, chamar a atenção para nós mesmos, não é? Fazer questão de demonstrar uma aparência cansada, desfigurada por causa da fome, como alguém que castiga o seu corpo, mas como alguém que castiga o seu corpo para que as pessoas vejam que ele é piedoso. Isso é inapropriado, isso é hipócrita, isso é errado. E Jesus, então, ele está nos dizendo todas essas coisas, ele está falando sobre essas coisas, sobre aquilo que fazemos para Deus, sobre aquilo que fazemos no reino, né? E que devemos fazer com intenção de ofertar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, não de sermos vistos por pessoas. E aí vem esse texto, não é? Que fala sobre os nossos esforços para acumular tesouros, ou seja, tudo aquilo que fazemos com intenção de que aquilo gere dividendos, vamos colocar dessa forma, tá? Fazemos com a intenção de que gere dividendos. Agora, se fazemos para Deus, e não como uma forma de nos exibir, nos promover, esses dividendos estão sendo gerados no céu. Tá? Nós estamos fazendo da maneira certa, estamos fazendo para agradar a Deus. O texto diz que quando fazemos dessa forma, discretamente, sinceramente, querendo chamar unicamente a atenção de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que nos vê em secreto também nos abençoa. Então, isso está gerando dividendos, isso está gerando retorno, mas só há retorno, só há dividendo, só há
acúmulo de tesouro no céu. Nós só estamos realmente acumulando uma riqueza no céu quando fazemos sem a intenção de nos promover, de aparecer, de barganhar. Isso só é real, só é verdadeiro quando fazemos com a única intenção de adorar a Deus, de enriquecer a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, de crescermos em Deus, de sermos filhos que se relacionam com o Pai. Então, a ideia central desse texto, ao contrário do que a gente escuta muito por aí, não é dinheiro. Por que eu falei que não estava de tudo errado quando nós aplicamos isso ao dinheiro? Porque quando damos algo, de certa forma, é um esforço que estamos fazendo. Então, o dinheiro pode estar incluído, a oferta pode estar incluída. A contribuição, a doação, a generosidade pode ser um dos elementos inclusos nessa ideia de acumular tesouros no céu. Mas o texto não é restrito, ou seja, a ideia é muito mais ampla. A ideia central é de que todo esforço empreendido em atividades do reino devem ser feitos com a única intenção de adorar a Deus, de enriquecer o nosso relacionamento com Deus, não de nos promover, não de chamar a atenção para nós mesmos, não é? Porque aí nós estamos usurpando o lugar que é de Deus, querendo estar no centro das atenções, não é? Para que todas as atenções se voltem a nós. E quem deve estar no centro não somos nós, é o Senhor. Né? Então, quando nós fazemos para Ele, nós colocamos Ele no devido lugar, que lhe pertence, que é o centro, onde todas as coisas giram em torno dele, onde a adoração, a honra, tá? O louvor, o tributo, os créditos são do Senhor. Nós não temos intenção de aparecer e de nos promover nisso. Então, é muito importante a gente considerar toda a ideia. Porque aí sim nós vamos ter uma compreensão correta da Bíblia. Nós vamos ouvir o que a Bíblia realmente está falando. E não vamos forçar a Bíblia a falar algo que ela não fala. O que é muito comum e que nós temos que tomar muito cuidado. Gente, pode parecer preciosismo, pode parecer chatice da minha parte. Mas veja bem, nós precisamos ser zelosos para preservar a Escritura, a essência do texto bíblico, porque senão somos responsáveis e seremos responsabilizados por distorcer a palavra de Deus. Então não é preciosismo, não é implicância, é critério, é ser sério com a palavra. E, amados, olha só, essa é a medida, tá, que utilizamos para aferir a sinceridade do nosso coração. Aonde nós colocamos o nosso esforço, tá? Aquilo que nós nos esforçamos, que nós nos sacrificamos para fazer, significa que o nosso coração está naquilo. Aí pronto, dá para a gente então ter uma boa ferramenta para aferir a intensidade do nosso coração para com o reino. Para ver o quão intenso o nosso coração bate para o reino. E olha, isso é perigoso. Por quê? Porque nós vamos descobrir muitas vezes que, sabe, nós estamos colocando muitas outras coisas como prioridade, deixando o reino para trás. Nós vamos descobrir muitas vezes que nós não estamos dando a atenção necessária ao reino, não é? De que o reino não tem o valor que deveria ter em nossa vida, de que nós fazemos muito pouco para o reino e olha a consequência lógica disso. Consequentemente, o nosso coração não está no reino. Uau! Como é que é? Faz sentido isso, queridos? Comenta aí, escreve qualquer coisa aí. Então nós temos essa ferramenta para aferir. Que ferramenta, pastor? Sabe, o empenho, a dedicação, o esforço, a abnegação em prol de qualquer coisa. Você pode saber que quando você se dispõe a fazer isso, é porque o seu coração está naquilo pelo qual você se sacrifica. Então, quando você se dispõe a fazer pelo reino, é porque o seu coração está no reino. Quando você se dispõe a fazer por Deus, é porque o seu coração está em Deus. Quando você se dispõe a fazer pelo reino de Deus, é porque o seu coração está no reino de Deus. E isso é um critério aqui, é bíblico, que nós podemos usar para aferir a intensidade. Olha, foi um evento muito interessante. Eu estava nos Estados Unidos, em uma universidade cristã, a Universidade de Lincoln, onde eu estudei, eu e a Andrea, e eu estava fazendo uma pesquisa e fui revistar ali os arquivos daquela universidade.
As nossas igrejas têm mais de 40 universidades nos Estados Unidos, todas elas reconhecidas pelas instituições de reconhecimento de ensino superior. Instituições de excelência. Tá? E, revistando os arquivos, eu encontrei um arquivo que guardava cartas de missionários americanos que estiveram no Brasil, começando o movimento das Igrejas de Cristo. Eu comecei a ver aquilo, óbvio, eu conheci muitos desses missionários. Meu pai foi um dos primeiros discípulos deles. E interessante que eu encontrei algumas cartas do pastor Davi Sanders, e ele falava, às vezes, sobre pessoas específicas. Algumas fotos que eu vi, e estava lá minha vozinha, né, que foi também uma das primeiras discípulas. Estava lá o meu pai, ainda criança. E eu achei muito interessante um dos relatos onde ele falava do meu pai. E ele usou um adjetivo, que é como o meu pai se tornou conhecido entre os colegas e inclusive entre os missionários. E o apelido era o esforçado. Eu achei isso super interessante. Por quê? Porque foi um atributo que foi dado ao meu pai, mas não por ele mesmo. Ele nunca se chamou o esforçado, né? As pessoas viram isso nele. E isso se tornou o testemunho dele entre aquele grupo de pessoas. E, óbvio, eu, por conhecer a história e a intensidade da participação que o meu pai teve na história das Igrejas de Cristo aqui no Brasil, eu sei que ele realmente se esforçou pelo reino, porque o coração dele estava no reino. Eu sei disso como alguém que assistiu muito de perto a vida dele. E alguém que sabe dos momentos que nós passamos como família, momentos aonde nós todos estávamos juntos, éramos uma equipe. Obviamente, as crianças, no caso eu e minha irmã, não entendíamos do que se tratava, mas, enfim, éramos uma equipe. Mas aonde a família realmente vivenciou privações, limitações, a família renunciou muitas coisas por causa do reino, por causa do chamado dele, não é? Viajando de um lugar para outro, começando a vida aqui, começando a vida ali, começando igrejas, né? Às vezes investindo do próprio bolso, ficando sem receber e vivendo em fé, dependendo de Deus, não é? Passamos por muitas coisas. Eu sei que ele realmente se esforçou e eu sei também que por diversas outras coisas, é nítido que o coração dele estava, e ainda está, na obra de Deus. Né? E eu achei isso super interessante quando eu estava já nos Estados Unidos, depois de adulto, e eu vi essas cartas lá de 1960, sabe, de muitos anos atrás, e eu achei isso super interessante. Então, veja bem, queridos, não é como nós mesmos nos vemos. Ah, pastor, eu sou muito esforçado. Não é o que eu, Luciano, falo da minha própria pessoa. Não. Óbvio, é importante que a gente tenha um bom conceito de nós mesmos, né? Que a gente tenha uma boa autoestima, né? Uma boa imagem de nós mesmos, porque, afinal de contas, se nós temos sido regenerados, se Deus está em nós, existem valores que precisam ser reconhecidos até mesmo para dar a Deus a gratidão, o reconhecimento de tudo aquilo que ele tem feito em nós. Então nós devemos ter uma boa imagem de nós mesmos. Mas quando se trata de aferir a intensidade do nosso coração, isso já não é a nossa própria opinião. Por quê? Porque às vezes a gente é muito generoso conosco mesmos. Então, não importa muito nesse momento aqui o que eu penso de mim mesmo, se eu sou esforçado ou não. Né? Importa o que se vê da minha pessoa, o que aqueles que estão ao meu redor entendem que eu sou. Pelas minhas palavras, pelos meus atos, pela coerência do meu viver. Por quê? Porque isso é testemunho. São opiniões isentas que vão avaliar conforme aquilo que eles veem, né? Conforme os frutos. Então, isso conta. Isso conta muito. Como as pessoas estão vendo, o que as pessoas veem em nós? Quem as pessoas dizem que somos? Elas veem obras de justiça, frutos dignos de arrependimento? Elas veem pessoas que se
que se sacrificam por uma causa, pela causa de Cristo, se elas veem alguém que se sacrifica pela causa de Cristo, elas veem um cristão. Interessante isso, né? Se elas veem alguém que se esforça pelo evangelho, elas veem um cristão. Porque isso é o papel do cristão, isso é o papel do discípulo. Né? Que alguém que se esforça pelo seu irmão, elas veem um cristão. Né? Então isso é o testemunho. Então importa muito. Não tem aquele negócio, não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Como assim? Eu quero viver sem ter nenhum tipo de responsabilidade sobre aquilo que a minha imagem está comunicando, aquilo que a minha vida está comunicando. A minha vida é um testemunho, a minha vida é uma carta aberta. As pessoas se olham para mim, elas vão ter impressões, elas vão ter pensamentos. Que pensamentos são esses? Será que o que elas veem condiz com aquilo que nós falamos ser? Então isso é interessante, queridos. E obviamente o que mais importa é o que Deus vê em nós, porque Deus vê coração. Né? Deus vê a verdade, a sinceridade, a pureza do nosso coração. Ou então Deus vê o contrário. Ou então Deus vê a hipocrisia, o fingimento, a falsidade, o interesse, a barganha do nosso coração. Tá? E eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, não existe lugar isento nisso. Ou é 8 ou 80. Não há um lugar em cima do muro, porque se eu sou cristão, tá, eu já tomei partido. Isso já significa estar de um lado do muro. Agora, se eu falo isso, que sou cristão, e falo estar desse lado do muro, deixa eu colocar aqui na tela, mas a minha vida comunica que eu estou do outro lado do muro, aonde é que está a verdade? Existe uma incoerência, porque eu não posso estar em cima do muro, só existem duas posições possíveis. Não é? Então, é importante o que as pessoas veem em nós, ainda que não sejam irmãos da igreja, na sua escola. Qual é o testemunho que você tem? Quem as pessoas dizem que você é? Por aquilo que você faz, pelas coisas que você fala? De que lado do muro você está? Porque aquilo que você demonstra ser através da sua vida deve estar em consonância com aquilo que você diz ser, com aquilo que você professa ser. Se você é cristão, você está desse lado do muro, a sua vida também acontece aqui. E as pessoas que olharem para você vão entender, esse fulano está desse lado do muro. 2 mais 2 é 4, não tem como fugir disso. Tá? Por que isso é importante, queridos? Porque é a verdade. A verdade, sabe, ela é aferida através de fatos e não de palavras. E esses fatos constatados por pessoas na esfera humana, obviamente ele é contemplado por Deus, que vê o nosso coração, que vê as nossas ações antes delas acontecerem, quando nosso coração está gerando, está desenvolvendo, está manifestando esses atos. Né? Então, meus amados, acima de tudo está o critério de Deus para qualificar, tá? Ou para identificar aquela pessoa que está juntando tesouros no céu. Quem está juntando tesouro no céu? É aquele que dá dinheiro? Não só isso, é aquele que todos os seus esforços são feitos no âmbito divino, na esfera do divino. O que isso significa, pastor? Que tudo aquilo que eu faço, a minha primeira intenção é de que Deus se agrade, é de que Deus veja, é de que Deus seja louvado, é de que aquilo signifique verdade para Deus, é de que aquilo represente um coração sincero diante de Deus. Nunca o meu coração precisa ser dominado pela minha vaidade ao ponto de eu querer fazer as coisas com a intenção de que as pessoas me vejam, de que as pessoas reconheçam, de que as pessoas assistam, de que as pessoas me valorizem. Isso é secundário, isso vai acontecer sem que haja essa intenção. Quando nós fazemos para Deus, consequentemente, pessoas vão ver. Mas a nossa atitude é válida, por quê? Porque fizemos para Deus.
Quando fazemos para pessoas, as pessoas também vão ver, mas as nossas atitudes não são válidas diante de Deus, porque nós estamos fazendo para as pessoas e não para Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? Tá? Então esse é o critério. O critério é o seguinte: a verdade é sim ou não. Ou eu sou verdadeiro para com Deus, ou eu não sou. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. E essa nossa sociedade atual tem uma dificuldade imensa em compreender conceitos e valores fixos, absolutos. As pessoas às vezes querem acreditar, porque é mais conveniente, de que se eu falo branco, isso significa uma verdade. Mas se eu falo preto, isso também é verdadeiro. Mas se eu estou me referindo à mesma coisa, não há duas verdades. Isso é loucura, isso é filosofia humana que resulta em uma mente, em uma vida confusa, para a qual tudo é verdade, tudo é válido. Não, Deus tem critérios, existem critérios absolutos. Sim é sim, não é não. Branco é branco, preto é preto. Verdade é verdade, mentira é mentira. Tá? E Deus, ele vê a verdade. Deus está do lado da verdade. E se nós somos de Deus, nós vivemos a verdade. Tá? A intenção do nosso coração é viver a verdade, é ser a verdade, é representar a verdade. Esse é o critério. E esse critério está acima de tudo, acima daquilo que eu penso de mim mesmo, porque eu sou muito bonzinho, eu me acho muito bonzinho. Não. Isso não importa. O que importa são as manifestações que a minha vida reflete diante das pessoas, porque essas manifestações testificam se eu sou alguém verdadeiro, sincero ou não. O que importa são as manifestações, aquilo que o meu coração produz, que resulta em atitudes, em atos externos, e Deus vê o coração. Esse é o critério. Tá? Então, meus irmãos, alguém, esses tempos, publicou uma coisa prática, que é um exemplo do que estamos falando. Essa pessoa disse o seguinte: você quer saber? Isso é uma coisazinha, tá? Óbvio que não se resume a isso. Mas a pessoa disse: você quer saber em qual intensidade você vive a sua fé? Visite a sua linha do tempo em uma rede social e verifique quantas postagens ali se referem à sua fé, ao reino do qual você faz parte, ao Deus a quem você serve, à verdade a qual você professa. Você está me entendendo? Isso é um termômetro, não é verdade? Aonde você está colocando seus esforços, ali está o seu coração. Então, esse esforço mínimo de escrever em redes sociais, se ele demonstra paixão pelo reino, se ele demonstra zelo pela palavra, se ele demonstra compromisso com aquilo que fala, com aquilo que mostra, para que aquilo represente o reino, isso significa que esse esforço, aonde está o seu esforço, aí está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E isso é um testemunho. Óbvio que não se limita a isso. Né? Não se limita a isso, mas isso é uma forma de você fazer uma avaliação ainda superficial, não é? Da legitimidade daquilo que você professa. Então, meus irmãos, o texto bíblico está nos falando: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus está dizendo o seguinte: gente, não acumulem, não ajuntem tesouros na terra. Agora, a minha pergunta é a seguinte:
Os seus esforços de vida, eles estão concentrados em coisas da terra, em coisas de existência limitada, temporal? Aonde você está realmente empreendendo seus esforços? Isso é o ponto máximo da nossa reflexão. Aonde você está empreendendo seus esforços? Olhe bem, pense bem. Tente puxar aí a sua memória. Aonde está indo, ou para onde está indo, a maior parte dos seus esforços? A maior parte daquilo que você produz, labora, se esforça, a maior parte daquilo que manifesta como expressão de vida, para onde está indo? É lá que está o seu coração. E Jesus está dizendo o seguinte: não acumuleis, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba. O que Jesus está falando? Essas coisas vão perecer, essas coisas vão passar, essas coisas vão apodrecer. Não vale a pena você gastar todos os esforços da sua vida, aquilo que você tem de mais precioso para construir algo que amanhã vai ruir. Aí Jesus fala o seguinte: acumule, ajunte tesouros no céu. Ou seja, coloque os seus esforços, invista a sua vida, invista a sua juventude, invista as suas forças, invista a sua inteligência, invista os seus relacionamentos em coisas que vão transcender a esfera temporal e vão perdurar eternamente, porque dessa forma você está juntando tesouros no céu. Você está investindo no céu. E isso significa que o seu coração está no céu. Que o seu coração está em Deus. Que o seu coração está nas coisas eternas. Que a sua vida é coerente com a fé cristã. E que Deus vê verdade quando olha para o seu coração. E o coração não mente. E o coração demonstra a pura e única verdade. E Deus é o único capaz de acessar os labirintos do nosso coração e saber o que realmente existe ali. As pessoas são capazes de aferir, de ter uma ideia, de ter uma noção, de ter uma representação, através dos nossos atos. Frutos dignos de arrependimento, atos de justiça, esforços empreendidos em favor do reino, de forma genuína, empreendidos para que Deus, veja, receba a glória, para que Deus, para que a atenção de Deus seja chamada, não para que a atenção das pessoas seja chamada. Então as pessoas veem quando isso acontece, e elas têm a mínima condição de aferir, e isso é testemunho de que a sua vida é uma vida vivida com intensidade para o reino de Deus. Olha, esse texto nos fala sobre o termômetro do coração.